Oi gente, tudo bem? No vídeo anterior a gente deixou já pronto, né, o casal com o bebê. E agora nesse vídeo a gente vai fazer a faixa, a estrela e a parte decorativa das flores. A faixa que vai em cima do quadrinho, ela foi feita com 2 camadas de feltro. Então eu bordei na primeira camada, né, depois juntei essas partes e costurei com ponto caseado em cima e embaixo, antes de montar as laterais, que são as pontinhas. Eu usei o feltro duplo aqui também, porque eu queria que essa faixa ficasse encorpada, para dar esse efeito aqui no quadrinho, né? Já era a minha intenção não colar totalmente a faixa, para ela ficar realmente em 3D. E também para que ela ficasse encorpada, né? Que ela tivesse essa sustentação. Então, antes de fazer a montagem da faixa, eu fiz o ponto caseado aqui em volta das pontinhas menores e na faixa maior eu caseei em cima e embaixo. Eu peguei uma ponta aqui da lateral para mostrar para vocês como que eu fiz. A parte reta eu não caseei, somente no contorno. Eu não caseei essa parte reta porque é onde a gente vai unir com a faixa maior. E então eu posiciono uma ponta mais para cima da faixa e a outra mais para baixo, porque quando a gente for virar para colar, ela dá esse efeito de profundidade, que ela está para frente do quadro. Aqui eu já deixei uma pronta para agilizar, mas o que eu fiz foi basicamente colocar direito com direito e casear toda essa parte reta unindo as duas. Então eu coloco direito com direito, eu alinho a faixa com a parte de cima e vai ficar sobrando um pedacinho aqui embaixo. Não tem problema, é assim mesmo para ela dar o efeito necessário depois. E então eu alfineto e vou fazer a costura. Eu vou usar aqui o ponto caseado normal e vou fazer uns 2 pontinhos aqui antes de chegar na união da faixa com essa pontinha. Quando chega nessa etapa, fica um pouquinho mais duro por conta das camadas de feltro, né? Aqui são 4 no total e é importante que a gente pegue as 4 na costura para um melhor acabamento. Terminei a costura e vocês podem ver que a faixa fica para dentro. É normal, é assim mesmo, porque depois quando a gente virar, ela vai dar esse efeito mais boleado, né? Vai ficar mais para frente, um efeito 3D. Terminamos mais uma etapa e agora vamos fazer as flores. Todas as flores, elas são enroladinhas e eu vou começar aqui por esse botão que eu fiz em dourado, que é nada mais do que um retângulo. Então, a gente pega aqui esse retângulo, passa a cola quente na parte maior embaixo, né? E vai colar de uma ponta até a outra. Então, eu venho com a tesoura e vou fazer pequenos picotes aqui, da largura que eu quiser que fiquem esses brotinhos, né? Mas eu não posso chegar até o final, porque senão vai cortar a minha flor. Então, é somente ali no comecinho, como eu mostro aqui na imagem, ela vai ficar toda picotadinha e a gente vai começar a enrolar para formar esse botão. Então, a gente passa a cola quente novamente e começa a enrolar. Super simples de fazer, a gente vai enrolar até o final e o nosso brotinho já vai estar pronto. Vamos fazer 3 unidades desse brotinho e agora vamos passar para a próxima. A flor branca, ela também é uma flor enroladinha, que é só passar a cola quente e ir enrolando depois que você cortar de acordo com o molde. Então, aqui a gente começa pela parte menor. A gente passa um pouquinho só de cola e vai aos poucos, vai enrolando e passando cola. Vamos fazer isso em todo o processo. Conforme a gente vai enrolando a flor, a gente vai passando cola. Não precisa ser muita cola, é só alguns pontinhos de cola para que ela não saia do lugar. E nessa etapa a gente já vai modelando, deixando ela de acordo com o que a gente quer que ela fique, para a flor ficar bem bonita com as pétalas no lugar. E ao final a gente vai pegar aqui a última pétala e colocar por baixo, né, dando ali o acabamento.
Então esse foi o resultado, vou deixar ela aqui aguardando a gente terminar a última flor para fazer a montagem. Agora a flor amarela é a última flor, a gente vai enrolar ela assim como a gente fez com as outras. Então eu pego aqui um miolo daquele que a gente já tinha feito anteriormente, para a gente começar a enrolar essa florzinha. E a gente vai começar a enrolar da ponta para o centro. Então eu passo aqui um pouquinho de cola, coloco o meu miolinho aqui e vou começar a enrolar toda essa flor em volta do miolinho. Vou passando um pouquinho de cola quente e vou enrolando, assim como a gente fez com as demais, até o final. A gente já está finalizando a nossa flor, vamos enrolar até o finalzinho. E na última pétala, a gente vai fazer o acabamento. A gente vai passar um pouquinho de cola e tampar esse buraquinho que ficou. E esse foi o resultado. Nossa flor ficou bem linda. Aquele miolo metalizado que a gente fez deu toda a diferença. Com todas as peças prontas, a gente vai começar a base do nosso quadro. Então aqui eu usei uma placa de MDF coberta com tecido. Assim como eu fiz no primeiro quadro, né? Eu coloquei aqui do mesmo jeito e fui colando os elementos depois. Então aqui o que eu fiz? Simplesmente peguei uma placa de MDF que eu já tinha em casa e encapei com tecido. Essa daqui tem 22 centímetros de diâmetro e foi feita em MDF, mas você pode também fazer de papelão e recobrir com feltro, com tecido, fazer até maior, ou usar uma guirlanda mesmo, uma base de guirlanda para fazer, né, essas peças aqui da Sagrada Família. Então eu usei o MDF porque era uma coisa que eu já tinha aqui, mas você pode usar a imaginação e o que você tiver em casa. Então a gente vai começar aqui pelas folhas. Eu posiciono, vou passando uma fina camada de cola quente em todo o caule dela e vou contornando o quadrinho, deixando algumas folhas saírem para fora porque eu acho que dá um charme a mais. Colada as folhas, a gente vai começar a colar as flores. E aqui eu começo pela amarela, porque ela vai ao centro. Então eu passo um pouquinho de cola quente, posiciono aqui para dentro do quadrinho, tá? Mas de forma que as pétalas dela também saiam um pouquinho para fora do quadrinho. Depois a gente vai colar as brancas, uma de cada lado da amarela. E por fim os miolinhos, um de cada lado. E agora a gente vai colar a nossa faixa. Para colar ela, primeiro a gente vai colar as laterais. Então a gente dobra aqui um pouquinho para dentro, ó, da pontinha da faixa, passa um pouquinho de cola quente e cola. A gente vai colar somente nessa parte. Por dentro não vai cola. Colar dos dois lados, a gente já posiciona aqui a faixa em cima do quadrinho e faz a colagem. Na hora de posicionar o quadrinho, verifica se ele está no meio, se ele está bem. Antes de fazer essa colagem, é importante verificar se ele está bem centralizado, se a faixa está bem ao centro, para não depois ficar torto. E então a gente pega aqui e coloca cola quente nas laterais, somente nas laterais, a gente não vai colar o centro dele, como eu disse, para ficar aquele efeito 3D de realmente uma faixa por cima e não uma faixa colada. E assim a gente faz nas duas laterais. E a faixa fica assim depois de colada. E agora a gente vai colar a estrela. Eu posiciono para ver o lugar melhor de colocar ela, para ela ficar no centro. Passo um pouquinho de cola somente nas perninhas, porque eu quero que ela fique para fora do quadrinho. E então eu faço essa colagem. E por último a gente faz a colagem dos personagens principais. Eu centralizei eles aqui, vi aonde que ficava melhor para colocar. E agora eu passo um pouco de cola e começo a fazer essa colagem.
Faço a mesma coisa aqui com o José. Não precisa de tanta cola, porque eles são bem levinhos, né? Só para ficar firme mesmo no quadrinho. Então, a gente passa aqui um pouquinho de cola, já posiciona aqui do ladinho dela e faz essa colagem. E agora tá quase pronto o nosso quadro, ele ficou muito fofinho. Aqui já tá tudo colado e a gente vai agora colocar aquela alça que segura o quadrinho, né? Aqui eu coloquei uma alça de couro, né? Uma tirinha de couro de 1 centímetro. Mas você pode usar também outros tipos de materiais ou até mesmo aquela argolinha para guirlanda, né? Só precisa colar bem direitinho para que esse quadrinho venha ter sustentação e não cair da parede. Eu usei a tira de couro porque é uma coisa que eu já tinha aqui no ateliê, mas você pode usar também qualquer outro material, como eu disse. E ela é uma tirinha bem resistente e eu vou colar aqui nas duas laterais. Vou colar mesmo com a cola Super Bonder, tá? Porque é uma cola que super adapta a esse tipo de material, mas você pode usar o que você tiver em casa. O importante é você ter cuidado para colar bem, para ela ficar bem coladinha. Então, você tem que colocar ali e deixar um tempo até que ela pegue o contato realmente e fique seca. A cola vai depender do material que você está usando. Então, no meu caso aqui foi a melhor opção. Mas se você for utilizar tecido, feltro, fita, para cada material tem o tipo de cola adequado. Então, aqui a gente coloca do outro lado também, já fazendo essa colagem. E vamos segurar, né, até que esteja tudo no seu lugar, que ela esteja bem sequinha. E esse foi o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei, curta essa publicação, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para vocês participarem dos próximos vídeos que virão. Um beijo e até a próxima!